Alessandra, eu sou de Campinas, eu tenho 45 anos e eu sou mãe de anjo. Eu sou a mãe do Lucas. O Lucas é o meu filho único e em 2017 eu devolvi ele para Deus. O que aconteceu com o Lucas foi uma coisa muito inusitada, foi uma coisa que pegou a todos de surpresa. Ele estava num passeio de escola e serviram na hora do lanche cachorro quente. O Lucas se engasgou com um pedaço de salsicha. Na hora não tinha ninguém que soubesse como socorrê-lo e como desengasgá-lo. E o Lucas acabou tendo uma parada cardiorrespiratória até que se chegasse a ambulância, o SAMU, para levá-lo para o hospital. Ele teve mais algumas paradas e chegando ao hospital, nos primeiros exames já perceberam que em função da falta de oxigenação ele já tinha danos cerebrais. E em 2 dias eu vi o meu filho ir embora. Eu não o vi mais com consciência. Ele que era um menino cheio de vida, esperto, inteligente, que amava viver, foi embora assim. Eu entreguei meu filho num ônibus de uma excursão escolar, em que eles vão tão felizes, né? Ele esperou tanto por esse dia, por esse passeio, e busquei de volta num caixão. E eu sou uma mãe, como eu disse, meu filho único, totalmente dedicada a ele. Eu vivia em função do Lucas, das necessidades dele, da educação dele, da criação dele. Éramos só nós dois. Eu já estava separada do pai dele há algum tempo. Eu tenho um outro companheiro, mas vivia eu para o Lucas e o Lucas para mim. Nós éramos extremamente unidos, almas gêmeas mesmo, todo mundo falava isso. E eu sempre admirei muito mulheres que têm essa força de devolver o filho para Deus e mesmo assim continuar vivendo. Nunca me imaginei numa situação dessa. E se eu visse uma situação de uma mãe de anjo, eu pensava logo, nossa, eu não sobreviveria a isso, eu não aguentaria, eu não posso viver sem meu filho. E fui surpreendida com ser uma personagem de uma história triste como essa, ser uma mãe de anjo. É muito difícil. Agora em setembro vai completar 3 anos que eu me despedi do Lucas aqui nesse plano. Os 10 anos de vida dele, nós não nos separamos nem um dia. Ele nunca dormiu separado de mim, embora, como eu disse, eu sou separada do pai dele, mas ele não dormia com o pai. Ele ia, visitava, tal, mas passava umas horas e voltava. Ele não dormia longe de mim, ele não dormia fora de casa. Nós éramos muito grudados. Então, quando eu paro para pensar que a gente está há 3 anos praticamente separados fisicamente, eu nem acredito como é que eu tenho conseguido sobreviver. As pessoas que convivem comigo, a família, os amigos mesmo, achavam que eu não iria suportar. Mas eu acho que uma série de fatores fizeram com que eu estivesse chegando até aqui e vou continuar até quando Deus permitiu o reencontro, né? Quando o Lucas faleceu, passado aquele primeiro choque, aquele primeiro desespero, onde você parece que está vivendo um pesadelo e que você vai acordar a qualquer momento, o que me chamou muito a atenção foi por que ninguém sabia socorrer o Lucas, já que ele estava num passeio, uma escola particular, com
com fama, né, aqui na nossa cidade de Campinas, com uma agência de turismo que fazia parte, um passeio caro. Por que ninguém sabia socorrer o Lucas, né? A manobra de desengasgo, que é uma manobra simples, não requer muito conhecimento, requer um conhecimento simples de primeiros socorros. Por que ninguém sabia o que fazer? E então é que eu fui atrás dessa informação e, para minha surpresa, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é que as pessoas não têm esse preparo, né? E isso me chamou muito atenção. Por que pessoas que trabalham com crianças não sabem socorrer em caso de um acidente, já que todos nós estamos sujeitos a acidentes, mas crianças ainda mais? Porque por mais que você dê orientação em casa, por mais que você fique de olho, as crianças realmente são imprevisíveis, os acidentes acontecem de uma hora para outra. E o engasgo, por exemplo, que é uma coisa que todos estão sujeitos, independente da idade, independente de classe social, independente de cultura, é uma situação que pode ser fatal pela gravidade, né? A partir do momento que há obstrução de vias aéreas, ela pode realmente ser irreversível se não se agir rapidamente. Então, quando eu vi que não havia esse preparo, que os profissionais não tinham esse conhecimento, surgiu a ideia, junto com a minha irmã, de se fazer algo a esse respeito. Então, nós criamos o projeto Vai Lucas, que virou um movimento social de grande repercussão no país, onde nós passamos a defender a necessidade dos profissionais que trabalham com crianças e adolescentes fazerem cursos de primeiros socorros para estarem preparados para agir em situações como a que vitimou o Lucas e vitima tantas outras crianças todos os anos no nosso país e no mundo. Nossa luta foi e é muito intensa. Ela começou, o Lucas faleceu em setembro de 2017, a nossa luta começou em novembro de 2017 e em outubro de 2018 nós conseguimos que fosse aprovada no Congresso Nacional a Lei Lucas, que é a lei então que torna obrigatório a capacitação de primeiros socorros por profissionais de educação e de recreação infantil e de adolescentes em todo o país. Foi uma grande vitória, a lei está em vigor, ela vale em todo o território nacional, tanto para estabelecimentos de educação e de recreação públicos quanto privados. Então, professores, monitores, educadores, recreadores, tanto de escolas, creches, berçários, hotéis, colônias de férias, casas de festas, tanto públicos quanto privados, esses profissionais precisam fazer uma vez por ano cursos de primeiros socorros para justamente saber como agir em caso de haver um acidente no ambiente onde aquela criança está. E a nossa luta é bastante grande, como eu disse, a lei já foi promulgada, a lei está em vigor, e a nossa luta hoje é para que a lei seja conhecida por todas as pessoas e seja cumprida por todos os estabelecimentos que são obrigatórios a segui-la. O projeto Vai Lucas cresceu bastante, você pode encontrá-lo nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, e lá vocês podem ter mais informações. Esse projeto me deu muita força para seguir em frente, porque de certa forma ele fez com que o Lucas se eternizasse. Eu não queria que o Lucas se tornasse apenas uma estatística, né? Mais uma criança que morreu de um acidente por falta de socorro dentro de uma escola. Ele se eternizou. A partir do Lucas, muitas coisas têm mudado no nosso país em relação a esse assunto. Claro que a gente ainda está caminhando, falta muito, e hoje eu dedico minha vida a esse projeto, a levar esse conhecimento às pessoas, a levar essa conscientização por parte de todos, da importância que é de nós estarmos sempre atentos à prevenção de acidentes e no caso de um acidente acontecer, mesmo com todas as medidas de prevenção, saber como agir diante daquele acidente para minimizar sequelas, evitar tragédias, evitar mortes. Então, nós recebemos assim diversos relatos de pessoas, de crianças, né, de famílias que
que acompanhava o nosso projeto, que assistia os nossos vídeos pelo YouTube, fizeram o curso de primeiros socorros porque ficaram tocadas pela causa e conseguiram salvar familiares, salvar filhos, salvar netos, salvar alunos, salvar pai, mãe, avó, por conta de terem esse aprendizado. Então é muito comum eu receber mensagens, né, pelas redes sociais de pessoas que eu nem imaginava que existiam, falando para mim: Alessandra, o Lucas hoje vive no meu filho, que eu desengasguei com uma bala porque eu acompanhava o caso de vocês e me atentei à importância de saber esse conhecimento. O Lucas vive no meu avô, o Lucas vive no meu vizinho, enfim, são muitos relatos. Então, de certa forma, é como se o Lucas ainda estivesse aqui, presente. É claro que isso não me dá consolo, né? É claro que eu choro todos os dias. É claro que o meu último pensamento, todas as noites quando eu vou me deitar, é no Lucas. O primeiro pensamento que eu tenho quando eu abro os olhos de manhã é no Lucas. Eu continuo muito ligada a ele, acho que mais do que nunca. A separação realmente é só física, mas a nossa conexão de almas, a nossa conexão emocional é eterna. Então eu não tenho um consolo, mas eu tenho um calorzinho no meu coração de que nós seguimos o caminho certo, né? Eu sentada no sofá chorando, querendo morrer como eu queria no começo, nos primeiros dias, não ia ajudar em nada, né? E a partir do momento em que a gente resolveu lutar por esse projeto, lutar por essa lei, lutar por essa causa, a gente tem conseguido aos poucos fazer a diferença em muitas vidas. Então, desde o começo, quando a gente tomou a decisão de fazer esse projeto, a ideia era de salvar outras crianças, né? E evitar que outras mães e outras famílias passassem pela dor que eu e a minha família passamos. Então a gente dizia que se a gente conseguisse salvar uma vida, a morte do Lucas não teria sido em vão. E hoje nós já temos assim relatos de dezenas de vidas que já foram salvas graças a todo esse trabalho que a gente vem fazendo. E nós temos certeza que muitas vidas ainda serão salvas com essa causa crescendo cada vez mais. O Lucas me dizia sempre: mamãe, um dia você vai me ver muito famoso. E quando ele falava isso, eu jamais podia imaginar como ele ficaria famoso, né? E hoje eu vejo que a fama dele foi conquistada da maneira mais dolorosa, mais triste possível, mas ele realmente está famoso, conhecido. Nós já saímos numa série de mídias, uma série de matérias, Brasil afora. Ele ganhou a lei com o nome dele. Diversos municípios no país todo têm a lei Lucas municipal, alguns estados têm a lei estadual, a própria lei federal tem o nome dele, a história dele foi contada até fora do país. Então realmente o meu astro, meu anjo, que queria tanto ser famoso, ficou famoso. E hoje eu vivo em função dessa causa, em função dessa luta. Eu acho que é a forma que eu encontrei para homenagear o meu filho e para tentar dar um pouquinho de orgulho para ele, porque ele sempre me deu muito orgulho enquanto ele esteve aqui comigo e me dá orgulho até hoje. Então, se eu puder pelo menos retribuir um pouquinho desse orgulho para ele, acho que já vai ser, já vou estar fazendo a coisa certa, né? Eu hoje vivo a minha vida em paz, né? Claro que com muitos altos e baixos. E quando eu olho para trás, eu não acredito que já estão aí há quase 3 anos nessa distância física. A saudade é imensa, a saudade é cada vez maior. Não adianta a gente falar que vai passar, que o tempo cura tudo. Não passa, não passa, não diminui. Ao contrário, eu acho que a saudade só aumenta. Mas o amor é muito maior.
né? A dor é enorme, a saudade é imensa, mas o amor é muito maior. E é nesse amor que eu me apego para seguir em frente, né? E eu penso assim que cada dia que passa, o nosso reencontro está mais perto, né? E nesse dia eu tenho certeza que vai ser uma alegria tão grande a hora que a gente se abraçar, que toda essa tristeza, todas essas lágrimas, todo esse sofrimento que eu tenho hoje vai ficar para trás, né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a minha história. Eu quero deixar aqui a mensagem para que quem quiser conhecer mais da nossa história, conhecer mais da nossa causa, quiser se juntar a ela, nos procurar nas redes sociais. E deixar mensagem para todas nós, mães de anjo, que a gente precisa seguir em frente e encontrar um motivo para viver, encontrar um objetivo para seguir em frente, para homenagear os nossos filhos, né? Eu acho que todos os nossos filhos, se eles pudessem escolher, eles iam querer ver a mãe seguindo em frente, né? Eles iam querer ver o sorriso, iam querer ver a mãe arrumada, tocando a vida da melhor forma possível, né? A gente tem dias em que realmente não é fácil, a gente fala, puxa, por que eu também não vou? Por que eu não fui com ele? Por que ele não foi, não ficou e eu fui, né? A gente tem muito esse pensamento, mas eu acho que se os nossos filhos pudessem falar conosco, seria a primeira coisa que eles iam falar, mãe, não, né? Segue daí, eu sigo daqui e lá na frente a gente se encontra de novo. Eu sempre falo, o Lucas, ele era muito apressado. Parece que ele sabia que ele ia viver só 10 anos, porque ele tinha assim uma força de vida, uma urgência, né? Ele queria fazer tudo, uma energia, então tudo ele queria fazer, tudo era para agora, não dava para deixar nada para amanhã. Então ele sempre foi muito apressado. E eu digo assim que ele era tão apressado e era tão competitivo, ele saiu correndo na frente, chegou na linha de chegada antes de mim. Mas eu tenho certeza que quando eu for cruzar essa linha de chegada, ele vai estar lá me esperando de braços abertos e eu posso sentir esse abraço, eu posso ver o sorriso dele, eu posso sentir o cheirinho dele e eu vivo na esperança desse reencontro. Até lá, eu quero que muitos outros Lucas tenham chance de viver, de ter saúde, de seguir com suas vidas. Eu quero ajudar que outras mães vivam o que eu não vivi, né? O crescimento dos seus filhos, a formatura, o casamento, os filhos dos filhos chegando. Eu quero ajudar outras mães a viverem essas alegrias que eu infelizmente não pude viver por falta de preparo das pessoas. E é contra essa falta de preparo que eu vou lutar até o meu último dia de vida. Para que a gente veja aí, não veja mais tantas infâncias perdidas, não é? Então é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade. É um prazer poder gravar esse vídeo, participar de um projeto tão grandioso quanto esse documentário de Mães de Anjo.